Fala aí, pessoal. Vamos para a correção dos exercícios teóricos do módulo 4, Conceitos de Cibersegurança. Começando pelo primeiro, então. Uma vulnerabilidade de negação de serviço afeta qual pilar da tríade CIA? Letra A, confidencialidade. Letra B, integridade. Letra C, disponibilidade. Ou letra D, autenticidade. Bom, negação de serviço, pessoal, é meio que derrubar um servidor ou afetar a disponibilidade de um serviço, né, de uma feature, de uma aplicação. Então, a partir do momento que a gente afeta a disponibilidade, aquele usuário, por exemplo, não consegue consumir mais, né, o usuário legítimo não consegue mais consumir mais aquele serviço. E aí, meio que falando isso, eu já respondi, né, que a resposta correta é disponibilidade, que é justamente isso que a negação de serviço vai afetar. As outras respostas não faz muito sentido. A autenticidade pode enganar, tá? Quando a gente está considerando as respostas, por causa do A aqui do CIA, mas esse A aqui, lembrem que é de availability, que é justamente disponibilidade em inglês, tá? Confidentiality, integrity e availability, então aqui, né, em inglês, que são essas três opções. Então essa aqui a gente poderia já eliminar, porque nem faz parte da tríade CIA, tá? Mas integridade e confidencialidade não fazem sentido com a negação de serviço. A alternativa correta é a letra C. Exercício 2. Qual pilar é comprometido em um ataque de vazamento de dados? Letra A, confidencialidade. B, disponibilidade. C, integridade. Ou D, rastreabilidade. Bem, rastreabilidade não faz muito sentido. C, integridade também não faz, porque, enfim, rastreabilidade não faz sentido porque não tem nada a ver com vazamento de dados. Letra C não tem muito sentido porque a gente não está modificando nenhum dado para modificar a integridade daquela informação. Letra B também, a gente não está afetando a disponibilidade, não está negando nenhum serviço, então sobra aí a letra A, confidencialidade, porque a gente está comprometendo justamente isso, né? Dados que são confidenciais, a gente está vazando eles através de um ataque, e aí a gente afeta a confidencialidade. Então, resposta correta, alternativa A. Exercício 3. O que é um falso positivo em um sistema de segurança? Letra A, quando uma ameaça real não é detectada. Letra B, quando o sistema acusa uma ameaça que não existe. C, quando o sistema ignora regras configuradas. Ou D, quando a lentidão causada por segurança excessiva. Bem, isso aqui não faz muito sentido, tá? Pode ser que a segurança excessiva vai causar alguma lentidão ou vai afetar um pouco a usabilidade da aplicação, mas não tem um termo que a gente usa para essa situação. Letra C. Quando o sistema ignora regras configuradas, também não faz muito sentido, certo? Pode ser que isso seja uma falha, porque o sistema está ignorando algumas regras que tu configurou de Fire, ou sei lá, em algum ambiente específico, mas não é relacionado a falso positivo. Letra B. Quando o sistema acusa uma ameaça que não existe. Perfeito, essa é a resposta, esse é o conceito de falso positivo. Por exemplo, tu vai lá, roda um scanning, aí o scanning traz lá 20 vulnerabilidades, né? Sendo que normalmente, sei lá, duas de fato são vulnerabilidades, então são verdadeiros positivos, e o resto são falsos positivos. Aí que entra principalmente o trabalho manual de um analista, né? De validar o que é falso positivo e o que não é. Então, falso positivo é justamente quando um sistema, ou um scan, ou até mesmo um relatório, aponta uma vulnerabilidade que na real não existe. Tá? Então, isso é um falso positivo. Letra A, quando uma ameaça real não é detectada, isso seria um falso negativo, né? Porque a gente deu uma negativa, então entendeu uma negativa que não existe uma vulnerabilidade, mas ela existe. Então, isso é um falso negativo, mas a gente não usa muito esse termo. A gente usa mais o termo falso positivo mesmo, tá? Sendo então a alternativa B a correta. Exercício 4. Qual documento é normalmente usado para formalizar um teste de intrusão autorizado? Letra A, SLA, não faz muito sentido, SLA não tem muita relação com teste de intrusão. Letra B, laudo técnico. E letra C, relatório final, já respondendo as duas juntas, não faz muito sentido, né? O relatório final vai conter as vulnerabilidades, vai ter uma conclusão do teste de intrusão, do pentest, então isso é meio que no final do teste. Obviamente, a gente vai ter que ter autorização antes de começar os testes. E laudo técnico não é um termo que a gente utiliza muito, mas a gente pode utilizar, por exemplo, na hora de fazer uma perícia forense. Então, também não tem muito sentido com a formalização, né, e uma autorização. Sobrando aí a alternativa D, que é o Rules of Engagement, que é o documento mais completo aí que a gente tem em relação a isso, né? A autorização do pentest, muitas vezes a gente vai ter o escopo lá dentro, a gente vai ter a assinatura das duas partes, tanto do cliente, tanto de quem está operando, né, o pentest ou aquele engagement. Então, sobra essa aí como alternativa correta, o Rules of Engagement, documento muito importante justamente para formalizar essas autorizações. Número 5. Qual abordagem simula um atacante externo sem informações internas do sistema como código-fonte ou credenciais? Letra A, White Box. Letra B, Grey Box. C, Black Box. Ou D, Red Box. Beleza. White Box é quando a gente tem acesso
principalmente ao código-fonte, tá? Além dos credenciais ter acesso ao código-fonte, tem um acesso mais amplo de arquitetura e etc. Então não é essa a opção. Letra B, Greybox. O Greybox, por mais que ele ofereça as credenciais, ele não vai oferecer código-fonte, mas aqui a gente está pedindo, né, um que não ofereça nenhum dos dois, que é justamente a opção Black Box, tá? A Black Box, esse approach, a gente não vai ter nenhuma informação prévia, a não ser lá justamente o alvo, né, que a gente vai atacar. Então acaba sendo essa aí a alternativa correta, e Red Box é um termo aqui inventado como uma alternativa. Então a alternativa correta, letra C. 6. Qual métrica cataloga e identifica vulnerabilidades públicas? Letra A, CWE, letra B, CVE, letra C, NIST ou letra D, SOC? Bom, CWE é um tipo de categorização, né, de vulnerabilidades, mas é uma categorização mais genérica. Então, você pode ter várias vulnerabilidades dentro que utilize, né, e que sejam categorizadas com a mesma CWE, e elas já existem todas, praticamente já existem, né? Simplesmente vai criar uma vulnerabilidade e vai associar com uma CWE, por exemplo, injection, por exemplo, user enumeration, vai ter a própria CWE, tá bom? CVE, fato, essa é a resposta correta, cada vulnerabilidade pública vai ter uma CVE assignada para ela, e é assim que identifica as vulnerabilidades que tem aí em diversos tipos de software, tá? Então é assim que a gente vai catalogar uma vulnerabilidade específica e pública. Letra C, NIST. O NIST é uma organização, né, que trabalha aí com frameworks e com nomenclaturas, normalizações e padrões. Então não faz muito sentido também. E só que aí é uma das operações, ou pode ser um time também específico de Blue Team. Então não cabe nessa resposta também. Sobra então a alternativa B, CVE. Exercício 7. Em qual abordagem um atacante tem total acesso às informações do sistema? A. White Box. B. Black Box. C. Grey Box. Ou D. Red Team. Então, a gente meio que já respondeu isso no exercício 5 também, né, na correção do exercício 5. O atacante tem total acesso às informações do sistema num approach White Box. Perfeito, que a gente tem todos os acessos. Black Box não tem acesso nenhum. Grey Box vai ter um acesso parcial. E Red Team aqui não faz muito sentido, né, não é uma abordagem. A alternativa correta é a alternativa A. Número 8. Qual princípio de segurança busca conceder apenas o acesso necessário à função do usuário? Letra A, acesso total. B, mínimo privilégio. C, rastreabilidade. Ou D, zero trust. Bom, acesso total é justamente o contrário, né? Não concede o acesso apenas necessário, concede todos os acessos. Então isso seria até uma má prática em termos de segurança. B, mínimo privilégio. Beleza, faz total sentido, né? Conceder apenas o acesso necessário seria conceder os mínimos privilégios possíveis para aquele usuário operar, certo? Então parece uma resposta correta. Letra C, rastreabilidade não tem muito sentido. E Zero Trust pode confundir um pouco, tá? Porque o Zero Trust ele é baseado, né, no princípio aí de nunca confie, né? Sempre verifique aí o acesso, ou verifique o estado, né, o contexto. Embora o Zero Trust ele utilize da política de mínimo privilégio, né, como um dos seus pilares, ele é muito mais amplo, né? Ele envolve não só o mínimo privilégio, como envolve verificações contínuas, segmentações, validação de identidade, contexto, etc. Então, por mais que o mínimo privilégio esteja contido aqui dentro, ele não se trata somente disso, tá? Então, aí a alternativa mais correta é a letra B. Exercício 9. Se você está logado como Pedro e consegue visualizar os dados do Carlos, isso é um problema de autenticação, integridade, criptografia ou autorização. Beleza. Autenticação, primeira alternativa, não é porque a gente está logado como Pedro. Né? Seria um problema de autenticação se a gente conseguisse logar, por exemplo, como o usuário Carlos sendo o Pedro. Então não é um problema de autenticação. Integridade não, porque a gente não está afetando nenhum dado do Carlos, a gente está somente visualizando. Criptografia pode confundir, né? Porque se tu consegue visualizar os dados do Carlos, talvez aqueles dados tivessem que estar criptografados, tá? Poderia ser um problema de criptografia, mas nem sempre é, tá? Nem sempre é um problema de criptografia, e no caso, na maioria das vezes, não é um problema de criptografia, porque daí se tu consegue visualizar do Carlos, provavelmente tu consegue visualizar de todos os outros, se o problema está relacionado somente com a criptografia. Mas nesse caso aqui, a resposta que mais encaixa é autorização, porque se eu estou como Pedro e eu consigo acessar os dados do Carlos, eu tenho uma falha aí na autorização. Então, eu deveria estar autorizado somente a ver os dados do Pedro e não a ver dados de outros usuários. Então, aí é um problema de autorização. Resposta D seria a mais correta. Tentando elaborar um pouco mais sobre por que não é um problema de criptografia isso, né? O sistema, ele muito provavelmente está criptografando esse dado a nível HTTPS, por exemplo,
Mas se eu estou na minha máquina, eu consigo enxergar as informações da minha máquina. Então isso não vai ser um problema de criptografia. E para eu chegar nos dados do Carlos, eu vou ter um problema de autorização antes de ter um problema de criptografia. Tá? E, bom, se eu consigo acessar as informações do Carlos através do meu próprio navegador, por exemplo, não tem um problema de criptografia aqui, porque minha máquina tem que ver as informações que estão trafegando na minha própria máquina, certo? Então aí também seria uma opção de por que não é criptografia essa resposta. Letra A, letra A, exercício 10. Se você é o Pedro e consegue se autenticar como Carlos sem a senha dele, isso é um problema de autenticação, privilégio mínimo, disponibilidade ou rastreabilidade, já alinhando com a resposta que eu dei aqui, né? Isso aí seria um problema de autenticação, porque se eu sou o Pedro e consigo me autenticar como Carlos, eu estou me autenticando como Carlos, né? Eu estou assumindo a identidade do Carlos e isso é um problema de autenticação e não de autorização, por exemplo, né? Comparando aqui as duas perguntas. Privilégio mínimo também não faz muito sentido, não é um problema, o privilégio mínimo, inclusive é um ponto positivo. Disponibilidade não tem sentido, porque eu não estou afetando a disponibilidade da informação que o usuário Carlos deve acessar. Rastreabilidade também não faz muito sentido. Então, a alternativa correta é a letra A. Penúltimo exercício? Não, temos vários ainda. Número 11. O ataque DDoS é caracterizado por um malware que rouba dados sigilosos, um ataque que compromete senhas, múltiplos dispositivos sobrecarregando um serviço ou um ataque feito por uma única máquina via UDP. Então, o DDoS é um malware que rouba dados sigilosos? Não. DDoS, né, a gente sabe que é um ataque de negação de serviço e não está muito relacionado a roubar dados, a confidencialidade, por exemplo. Um ataque que compromete senhas? Também não faz muito sentido com o ataque de DDoS. Múltiplos dispositivos sobrecarregando um serviço? Perfeito, é isso, né? Lembrando que o DOS é negação de serviço e o DDoS é uma negação de serviço distribuída, né? Esse D aqui é de distributed, então sim, são múltiplos dispositivos que têm o objetivo aí de sobrecarregar um serviço. Acaba essa sendo a alternativa correta. E um ataque feito por uma única máquina via UDP, né? Só a única máquina que já mata, né, essa questão, porque é um ataque distribuído, então são várias máquinas. E via UDP aqui, não necessariamente, né? Pode ser via TCP também. Então a alternativa correta é a letra C. Cenário. Um atacante se registra normalmente em um sistema web e explora uma vulnerabilidade de modo trivial de sua própria máquina. Então isso aqui é todo o contexto, né, da VUN. Acessando dados médicos de outros usuários. Então, uma informação aqui de certa forma sensível, mas sem alterar essas informações. Qual CVSS é o mais adequado? Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode lembrar de cabeça o que são essas informações, mas para quem está iniciando, provavelmente você não lembra o que é cada sigla aqui, então a gente pode aí usar uma calculadora CVSS para fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui a calculadora CVSS aberta. Então, vamos já tentar fazer isso de cabeça. Pode ser que a gente não bata aqui as informações exatamente iguais, mas a gente já consegue ter uma noção boa, tá? Então, vamos lá. Um sistema web, tá? Se registra normalmente em um sistema web e explora uma vulnerabilidade. Então, isso aqui já indica para nós que provavelmente isso é um ataque através da rede, né? Não é um ataque local, não é adjacente, é um ataque através da rede, porque eu estou me cadastrando na aplicação web, então eu estou atacando aqui da minha casa o servidor web que está lá hospedado em qualquer outro lugar. Então o vetor de ataque é network, a gente já pode bater aqui as informações também sobre o vetor de ataque. Aqui ele fala que é local, né? Nesse caso não é local. Né? Isso aqui é o attack vector, tá pessoal? Attack vector, né? A gente já bate aqui o attack vector AV network, então a gente já pode eliminar essa aqui que diz que é local, já pode eliminar essa aqui que diz que é adjacente. Então aí se já estão eliminadas. Explora um ataque de modo trivial. Então, qual é a complexidade do ataque? Se é modo trivial, é uma complexidade a nível baixo. Tá? Então, sobrando aqui a B e a D, a gente não pode eliminar nenhuma das alternativas ainda. De sua própria máquina, então isso aqui também já indica que o vetor de ataque, né, já reforça que o vetor de ataque é um vetor de network, já que eu estou atacando da minha própria máquina. Acessando dados médicos de outros usuários. Então, acessando dados médicos de outros usuários, a gente pode botar a confidencialidade aqui ou como low ou como high. Isso aqui também é subjetivo, né? Porque eu posso tanto marcar como high no sentido de são informações muito sensíveis, ou eu posso marcar como low no sentido de talvez não sejam muitas informações que eu consigo liquear, né? Somente as informações médicas. Eu colocaria como high aqui justamente por serem informações, de certa forma, bem sensíveis, né? Dados médicos. Mas sem alterar essas informações. Então a gente pode colocar aqui o integrity como nome, né? A gente não está afetando as informações e também não está afetando a disponibilidade, já que ele não comenta nada aqui. Então eu posso colocar como nome aqui, tá? Vamos ver se tem mais alguma outra coisa que a gente pode
colocar aqui, spawn de modo trivial da sua máquina, acessando dados médicos, beleza, beleza. Como a gente não tem o contexto das outras, a gente teria que, enfim, a gente pode colocar qualquer alternativa aqui, né? Se precisa de interação do usuário, vamos botar aqui não. Privilégios que precisa, a gente pode colocar qualquer um, porque a gente não tem o contexto. E o escopo também, o escopo deve ser unchanged, né? Já que ele não fala nada sobre modificação de escopo, tá? E aqui também fica aberto a subjetividade, porque a gente não tem o contexto, a gente não sabe se precisa logar de fato com aquele usuário ou não, mas vamos ver se a gente já consegue eliminar, então, entre a B e a D. Privilégio que precisa, aqui ele fala que é um privilégio low, aqui ele fala que é um privilégio non. Como a gente não tem o contexto, pode ser qualquer uma, vamos ver se a gente consegue eliminar as outras informações. Interação de usuário aqui, percebam que é non, então a gente já colocou como non aqui que não precisa de interação com o usuário. Confidencialidade, aqui ele coloca como non, né, e coloca a integridade como low. Né? O N é non, o L é low e o H é high. Né? E ele bota como integridade low e confidencialidade non, o que não é o caso, né, pessoal? Porque não afeta a integridade e afeta a confidencialidade. Então sobra aqui somente a alternativa D, que bota aqui que a confidencialidade é high, a integridade e a disponibilidade é non, e para fechar aqui os privilégios são non, tá? Então essa aí seria basicamente o CVSS dessa vulnerabilidade, beleza? Inclusive a gente pode pegar ela aqui, ó, e ver se essa informação bate, né? E no caso ela está batendo certinho. Beleza? Resposta alternativa D. Exercício 13. Qual é o nome do documento que comprova que uma empresa autorizou e realizou um teste de intrusão em seu ambiente, servindo como evidência para terceiros? Letra A. Relatório técnico de vulnerabilidade. Letra B. Termo de consentimento de segurança. Letra C. Carta de atestado. Ou letra D. Documento de escopo. Tá. Então a gente tem que comprovar que uma empresa autorizou e realizou os testes, tá? Relatório técnico normalmente mostra as vulnerabilidades, é um negócio mais detalhado que normalmente a gente não quer enviar como evidência para terceiros, tá? Por mais que comprove que foi um teste realizado, a gente não envia para terceiros justamente por ter esses detalhes técnicos das vulnerabilidades. Letra B. Termo de consentimento de segurança também não está muito relacionado, isso pode ser um documento que existe, mas não serve como evidência aí para terceiros, e também não fala nada sobre os testes em si. Carta de atestado pode ser uma boa opção, normalmente a carta de atestado é justamente isso, vai provar, né, um atestado falando para os terceiros, ó, a empresa X fez um pentest com a empresa Y nesse escopo aqui e testou essas vulnerabilidades e foram encontradas vulnerabilidades críticas e corrigidas, ou não foram encontradas vulnerabilidades, tá? Normalmente isso é uma carta de atestado, parece essa a alternativa correta. E documento de escopo, não, né? O documento de escopo, por mais que mostre aonde que foi testado, aonde que possivelmente vai ser testado ou foi testado, não comprova que de fato o teste foi feito, tá? Então não serve como uma alternativa. Alternativa correta aí, a letra C, carta de atestado. E por último, número 14, qual é a principal diferença entre a atuação de um Red Team e a de um pentest tradicional? Alternativa A, o Red Team simula ataques reais de forma furtiva e com foco em objetivos específicos, né? Faltou específicos aqui, enquanto o pentest tem escopo e tempo mais limitados. Certinho, parece uma alternativa correta, justamente essa diferença de um Red Team para um pentest. Letra B. O pentest tem foco exclusivo em vulnerabilidades já conhecidas. Errado, podem ser tanto conhecidas como não conhecidas. E o Red Team também tem o mesmo sentido, né? Pode ter vulnerabilidades já conhecidas ou não conhecidas também. Então não faz muito sentido essa alternativa. Letra C. O Red Team foca apenas em aplicações web, enquanto o pentest testa infraestrutura. Nada a ver também. O pentest pode testar infraestrutura, web, qualquer coisa que seja. O Red Team também pode focar em qualquer desses S, né, desses tipos de ativos diferentes, tanto web, infra, mobile, etc. Alternativa D, o Red Team trabalha de forma defensiva enquanto o pentest é ofensivo, muito pelo contrário, né? O Red Team não trabalha de forma defensiva, trabalha aí com forma ofensiva também, assim como o pentest. Sobrando aí a alternativa A como a correta. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham acertado a maioria aí também e que tenham entendido a correção. E é isso aí. Nesse capítulo não temos exercícios práticos, então eu vejo vocês no próximo módulo 5 de senhas. Valeu e até mais.